Resumo de alguns capítulos eu já tenho gravado na minha mente e posso fazer uma leitura. Em cada capítulo é aproximadamente 40 minutos, feito porque eu não tenho também muita habilidade com a leitura em progressão e ela tem que ser feita regularmente, dá 40 minutos. E 40 minutos vou dividir em 4 partes para poder dar uma compreensão melhor, e aí dá aproximadamente 2 anos para chegar a uma leitura completa dele. E depois dele já feito, aí vem o aperfeiçoamento das colocações, aonde eu errei, aonde preciso de uma pessoa que possa me ajudar na compreensão, porque tem palavras em latim que eu não consigo ler corretamente, mas uma pessoa pode até, na hora da gravação, traduzir a leitura, né? Isso é cabível. Eu acredito que vai ser fácil, porque aonde existe boa vontade, existe. Aqui tem uns trechos em latim que eu, infelizmente, não vou, a minha língua não pronuncia. E assim, mas faz parte, e Deus sabe fazer tudo. Ele usa as pessoas, cada um com o seu potencial, para levar o que é necessário, o que é cabível no seu devido tempo. O capítulo mais tocante foi um acontecimento que provavelmente não aconteceu ainda. Ele é profético, mas eu já estudei bastante e tenho uma compreensão que vai acontecer, mas eu já sei um discernimento do dia que acontecer. Eu vou ser uma testemunha se eu estiver vivo. Se chama A Comunhão do Anticristo. É o maior horrendo castigo que a humanidade pode sofrer na face da Terra, desde a criação até o dia em que acontecer esse episódio. É forte a situação, mas vai acontecer um dia, e quem estiver aqui na Terra vai ser o testemunho real, e quem estiver com Deus vai ser salvo, e quem não estiver, infelizmente, vai ser condenado. Essa é uma realidade que mesmo nas histórias do dia a dia existe. A lei de Deus, ela tem que ser cumprida. Estiver com ele vai botar para a direita, e quem não estiver com ele vai botar para a esquerda. E assim é o objetivo, que se eu ainda tiver tempo de alertar algumas pessoas que possa entender e sair dessa situação que vai acontecer a todo ser humano, vai acontecer. É mais fácil passar o céu e a terra do que isso não acontecer, porque é profético, é direito de acontecimento. Deus deu ao anticristo o poder de reinar 3 anos e meio no planeta, e ninguém toma, ninguém. Só ele tem direito de ser o rei da terra durante 3 anos e meio. E isso não tem ser humano na terra que possa impedir. Ele ensina como o ser humano, na caminhada do dia a dia, pode conhecer e começar a se prevenir, como se diz, tomar todo dia um comprimido. E esse comprimido, um comprimido espiritual, que é como uma pessoa que tem uma doença como, por exemplo, a diabetes, ele tem que tomar todo dia a insulina antes do almoço. Esse livro ensina como tomar um comprimido para prevenir ser contaminado pela doutrina do anticristo. É gratificante e ao mesmo tempo sério, né? Porque talvez, olha só, calhou de vir eu ser responsável por essa frase que eu estou aqui, talvez que eu nunca, já vi várias pessoas falando, por obra do destino, eu estou falando coisas que eu não vejo na sociedade teólogo falando, em parte nenhuma do mundo, um comentário sobre esse conteúdo aqui, e eu me sinto até, talvez não tenha umas palavras bem colocadas, às vezes por não ter cursado uma faculdade, que aí as pessoas mudam o tom até de palavras, né? Mas eu acho que é tocante ver uma história como essa ser ocultada das pessoas, que tem muita gente com necessidade de conhecimento, e conhecimentos verdadeiros, porque mentira tem muitas, né?
mas verdade eu tenho visto pouco. Eu tenho 66 anos de idade, eu convivo com toda a classe social, já convivi de A, B, C, de A a Z, mas eu não converso com as pessoas o que eu conheço aqui. Sim, porque um livro que foi escrito em 1902, não tinha nascido ninguém, nem meu pai, que nasceu em 1911, nem o Papa Francisco, que ele fala a vida do Papa Francisco desde o ventre até o dia de hoje. Ele fala como que se ele tivesse vivendo o dia a dia, tudo que acontece com o Papa Francisco hoje, desde o nascimento da mãe até o pontificado dele. Hoje, ele falou antecipado, viu com os olhos da alma. E eu sou uma testemunha viva deste acontecimento, porque antes do Papa Francisco ser eleito Papa em Roma, eu já sabia como leigo. Eu sabia que era ele, porque o livro profetizou que era ele. Não que era o nome Francisco, porque o nome dele não é Francisco. É Mário Jorge Bergoglio, o nome dele. Mas o que ele ia fazer, os pais, da onde é os pais dele, da onde é a nacionalidade dele, que é argentina. Os pais são judeus, ele nasceu na Argentina e ia governar em Roma no século XXI. Conclusão, só nesse pequeno ponto já é o suficiente para o tamanho da grandeza de um livro que fala de um personagem que não existia e ele existiu. Quem escreveu já foi para outra vida. O Papa está vivo e eu, testemunho do escritor, falando de uma história que eu estou usando o pensamento dele de 100 anos atrás e vendo o pensamento dele na realidade hoje no Vaticano, no estado, no pequeno estado Vaticano. E então, mas isso teria, para contar uma história excelente como essa, precisa de 24 horas. E a gente vai estar tentando fazer só um resumo das pequenas coisas, não só do Papa Francisco, como o próprio anticristo que vai reinar no mundo, como vai ser a influência deles, em que setores, aonde o anticristo vai usar do seu conhecimento. O anticristo, ele tem todas as ciências imagináveis do mundo. Tudo que é possível a um ser humano, ele tem essa habilidade de induzir, de criar, formar ideias, fazer milagres, tudo que pode um ser humano na Terra. Ele foi preparado durante quase 60 anos nas melhores escolas do mundo para reinar 3 anos e meio. Ele tem o conhecimento de talmudista, de faquire, de ocultista, do catolicismo mesmo. Ele entrou ele botou a gente dele dentro do Vaticano para descobrir segredos do catolicismo. Ele foi buscar no protestantismo, ele foi buscar no budismo, ele foi buscar nos hindu. O centro aonde ele está hoje, preservado, brindado de todas as influências, é em Londres. E aqui fala, ele foi preparado por pessoas, professores de química, de física, de o conhecimento. A televisão, por exemplo, a televisão foi criada graças ao conhecimento dele. Não existia televisão, ele criou. Não existe. A internet, essa que nós estamos usando, é um instrumento que ele aperfeiçoou de uma maneira que hoje nós falamos em tempo real com o planeta todo. Eu poderia hoje talvez falar com o mundo inteiro ao vivo, mas por ser ainda iniciante, ou como o leão que saiu a primeira vez a campo, não tenho condições de fazer. Mas se fosse no futuro, talvez eu tenha condições de falar ao mundo inteiro simultâneo, né? Isso é o tamanho desse livro. Eu calculo
o tamanho desse livro, o próprio tamanho do mundo, porque ele abrange todo o universo, ele fala de todos os pontos, de todas as coisas imaginável e inimaginável. E com isso a gente viaja nesse livro pensando, muitas e muitas vezes eu me pergunto se eu estou ainda na Terra, porque eu me sinto acima dela, porque quando eu começo a falar dele, eu me sinto como eu estivesse nas alturas, assim, numa dimensão diferenciada, porque eu precisava ainda depois encontrar uma pessoa que conhecesse a história para eu me cair na real, porque eu me sinto uma pessoa isolada do mundo sem ter uma outra pessoa que tenha o mesmo conhecimento. E aí não é bom se conhecer uma história sozinho, é bom dividir e saber se aquela história tem realmente um conhecimento digno de ser revelado ou não, porque aí a gente tem que ter consciência que podemos ser uma pessoa mal intencionado que queira fazer uma coisa para prejudicar, e ao mesmo tempo o intuito não é esse, mas trazer esclarecimento.